Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a reflexão para uma preparação do domingo que vem, o 24º domingo do tempo comum, nesse mês da Bíblia, mês de setembro. Então, para nós iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Ó Pai, pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesta reflexão, vamos nos deixar seguir pelo exegeta Frei Ludovico Garmos, nosso confrade lá em Petrópolis. Então, a primeira leitura deste domingo, 24º domingo do tempo comum, é o terceiro cântico do servo do Senhor. Cântico, mas é um poema que se lê ou se proclama também na Sexta-feira Santa, só para vocês lembrarem um pouquinho. É do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti e nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater os ânimos. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Então, irmãos e irmãs, essa leitura, ou esse texto do Cântico do Servo do Senhor, foi inserido nesse livro do profeta Isaías para nós como profecia, e é particularmente dedicado a Jesus, como uma prefigura de Jesus. O servo apresenta-se como discípulo preparado pelo próprio Deus para falar palavras de conforto aos judeus desanimados no exílio da Babilônia. Esse é o contexto histórico. Cada manhã Deus abre os ouvidos do servo para que possa colher sua mensagem e comunicá-la ao povo. O servo tem os ouvidos abertos para obedecer ao Senhor e acolher a sua mensagem. É um discípulo obediente, sempre atento à mensagem divina. Por isso, recebeu uma língua de discípulo, uma língua afiada, uma língua de discípulo capaz de transmitir palavras de conforto aos exilados. O servo obediente não faz resistência à mensagem que Deus lhe pede para anunciar. Também não recua diante do desprezo, das humilhações e agressões sofridas por parte dos que se opõem à sua mensagem. E não recua diante dos opositores, porque confia em Deus, seu auxiliador. Deus é meu auxiliador. Essa é uma convicção dele, o servo sofredor. O profeta percebe Deus como um auxílio sempre bem próximo, pronto para socorrê-lo. Mais próximo do que Adão e Eva, criados por Deus como auxílio necessário para
para um para o outro. A palavra que ouvimos inspira confiança e uma atitude de discípulo obediente à vontade do Senhor, frente à violência e ao desprezo sofridos. Na segunda leitura, Paulo, em suas cartas, fala da fé como um dom de Deus, uma condição para nos tornarmos filhos de Deus pelas nossas boas ações, pelas nossas boas obras. Paulo diz que jamais poderemos comprar ou merecer esse dom. Tiago, o apóstolo São Tiago, fala para cristãos que já receberam o dom da fé e são filhos de Deus. Havia nas comunidades cristãs pessoas que interpretavam mal as palavras de Paulo, como se bastasse ter fé em Cristo sem as boas obras. Uma fé sem obras. Para estes, Tiago lembra que não basta ter fé em Deus e em Jesus Cristo para ser salvo. Sim, eu tenho fé, mas a fé que não se traduz em obras, diz Tiago, por si só está morta. É preciso que a fé dos que são filhos de Deus brilhe pelas boas obras que praticam. Mateus deixa isso bem claro: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Assim deve brilhar a vossa luz diante das pessoas, para que vejam vossas boas obras, para glorificar o Pai, não a si mesmos, para glorificar o Pai que está nos céus. E o Evangelho fala que Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome de todos, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, no domingo passado, vimos como Jesus curou um surdo mudo, tocando-lhe com saliva os ouvidos e a língua. Tirou o surdo mudo do seu isolamento. Agora ele podia ouvir e ser ouvido. Apesar da proibição de divulgar o fato, o homem não parou de falar. Jesus curava cegos, surdos, mudos, coxos, leprosos, mas estava preocupado com os discípulos. Ainda antes do evangelho que acabamos de escutar, Jesus curou o cego de Betsaida. Havia bastante tempo e que os discípulos seguiam a Jesus, no entanto continuavam surdos e cegos diante dos seus ensinamentos de sua pessoa. Jesus estava impaciente e queria curar a cegueira e a surdez dos próprios discípulos. Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, dizia Jesus. Por isso retirou-se com os discípulos para Cesareia de Filipe, para se dedicar especialmente para os discípulos, para a formação deles, junto às nascentes do Rio Jordão, na Cesareia de Filipe. Era hora de esclarecer qual era a sua missão. Queria saber o que pensava o povo a seu respeito. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Neste momento devem ter posto os olhos em Pedro. Ele então tomou a palavra e disse: tu és o Messias. Chegamos assim ao núcleo central da fé cristã.
isto é, que Jesus é o Messias esperado, o Cristo, o ungido do Senhor. Jesus, porém, proibiu que falassem disso aos outros. Por que será? Precisava antes esclarecer que tipo de Messias que era, para não alimentar mais ainda falsas expectativas. Aí que está. Justamente a primeira leitura fala do servo de Javé, identifica-se com Jesus. O servo de Javé é a missão do Messias. É um Messias servo de Javé. É nesse tipo de Messias que ele é. Pedro provavelmente pensava no Messias filho de Davi, guerreiro, libertador da opressão estrangeira. Jesus queria tirar essa imagem de Messias que estava na cabeça de Pedro e seus companheiros. Por isso ele começou a ensiná-los. Em que sentido ele era Messias? Jesus nunca disse ser ele, eu sou o Messias, mas se identificava como filho do homem. Como tal, devia sofrer e ser rejeitado pelos chefes do povo. Olha aí o servo de Javé. Devia sofrer e ser rejeitado pelos chefes do povo. Devia morrer, mas ressuscitaria após 3 dias. Pedro, percebendo que seu projeto de fazer Jesus um filho de Davi, guerreiro, caía por terra. O projeto de Pedro. Tenta então corrigir o mestre. Chama o mestre para o lado, deixando claro qual era o Messias que eles esperavam. Pedro disse para Jesus. Jesus olhou para os discípulos e chamou Pedro de Satanás, isto é, adversário, alguém que tenta desviar Jesus do projeto de Deus, o Satanás, e ordenou que se colocasse atrás dele, quer dizer, seguir Jesus na frente e ele atrás, não na frente. Não é Pedro que vai mostrar o que Jesus vai fazer. Pedro devia seguir o mestre e o caminho do servo sofredor. Então, por fim, Jesus convida os discípulos e a multidão a segui-lo pelo mesmo caminho. Quem quiser servir, quem quer me seguir e tornar-se discípulo, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir pelo mesmo caminho. Renunciar-se a si mesmo é saber perder a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho, a fim de poder ganhá-la. É caminho do servo de Javé. Então, Pedro está totalmente escandalizado. Hoje, Jesus continua sofrendo com os pobres abandonados. Hoje continua sofrendo com as vítimas da pandemia do Covid-19, com os desempregados e famintos. Hoje ele se alegra, porém, quando vê médicos, enfermeiras e tantas pessoas arriscando suas vidas para cuidar e salvar a vida dos outros. Hoje, Jesus louva o Pai para ver tantas pessoas auxiliando a quem passa fome. É essa a realidade que vamos celebrar domingo que vem. Para seguir a Cristo é preciso sofrer junto com Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do